Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo, então, para a gente fazer aí uma revisão do conteúdo que foi dado de programação até o presente momento, ou seja, até o comando for e até o comando while. E eu vou aproveitar para colocar, de repente, alguma coisinha ou outra que eu tenha esquecido de comentar nas outras aulas. Tá bom? Então a gente vai fazer uma revisão bem no início, porque eu sei que tem gente com dificuldade, tem gente que não está me procurando, não está entrando em contato comigo para tirar as dúvidas. Então eu quero fazer esse vídeo para que todos tenham a informação necessária para a aula. Tá? Vamos nessa então. Bom, vamos entender a organização do computador, vamos entender sobre algoritmos e vamos ver aí uma breve revisão sobre a linguagem C. Bom, o computador é uma máquina que computa, que faz cálculos, e isso segundo o nosso querido dicionário Rousseau. Os primeiros computadores eram humanos que calculavam tabelas de logaritmos ou trajetórias para canhões, seguindo os procedimentos bem definidos. Então, os primeiros computadores eram humanos, eles faziam um cálculo de balística. Tá? O computador é uma máquina que, a partir de uma entrada, realiza um número grande de cálculos matemáticos e lógicos, gerando uma saída. Lembre-se do nosso sinalzinho da cruz, né? Entrada, processamento, né? Saída. Tá? Então, lembre-se sempre dessas três palavrinhas. Entrada, processamento, saída. Seguindo o baile. Bom, o computador nativamente só entende zeros e uns, só entende código binário. O bit pode ser 0 ou 1. Tá? Um byte é um agrupamento de 8 bits que pode ser representado, uma letra ou um caractere. Então todas as letras e símbolos são representadas por números. Aqui nós temos a arquitetura básica do computador. Ó, o gabinete, o leitor de disquete, meio antiga essa imagem, né? Tá? O teclado, não tem mouse, né? E o monitor. Então, ó, entrada, processamento, saída. Repetindo, entrada no keyboard, processamento aqui dentro do hard disk drive e saída pelo monitor. Computadores, eles realizam tarefas complexas, né? Tarefas demoradas por meio de um número enorme de cálculos muito simples. E para gerenciar essa complexidade das operações, existe uma hierarquia de funções onde cada uma apresenta uma interface mais simples. Como é que funciona isso? Bom, a gente tem o hardware, que é onde a coisa realmente acontece, são as peças do computador. A gente já tem estudado isso em montagem e configuração na cadeira de hardware, né? O hardware, ele não é nada sem um sistema operacional, então ele precisa necessariamente, gente, ter um sistema operacional para que ele funcione. Tá? Dentro desse sistema operacional nós temos um shell, o nosso prompt de comando, nós temos compiladores, temos editores e temos os drivers que fazem os periféricos funcionar também. Tá? E fora isso, a gente tem as aplicações, tá? Word, Excel, PowerPoint, que são programadas utilizando linguagens de programação. Certo? E nós, usuários, interagirmos com os programas. Tá? Então a gente vai discutir essa hierarquia. Vamos lá. Lógica, pessoal. A lógica é o estudo de encadear pensamentos para se atingir um determinado objetivo. Sequência lógica são os passos realizados para se atingir um determinado objetivo, para se solucionar um problema. Tá? Instruções é um conjunto de regras ou normas definidas para a realização de algo. É o que indica um computador, uma ação elementar a ser executada. Tá? Então, eu passo as instruções para o computador. Prestem atenção nisso aqui. Ó.
Eu passo as instruções para o computador, obedecendo uma sequência lógica para resolver um problema. Usando o quê? Raciocínio lógico, gente. Que é encadear os pensamentos e os comandos de forma a conseguir cumprir um objetivo. Olha que fácil, né? Essa sequência de passos, ela tem que ser bem definida, não pode ser ambíguo, não pode ser redundante. Então, olha só, o algoritmo mais simples que a gente tem, como chupar uma bala. Primeiro passo, pegar a bala. Segundo passo, retirar o papel. Terceiro passo, chupar a bala. Quarto passo, jogar o papel no lixo. Não foi redundante. E não foi ambíguo. Você pode ou não pegar a bala. Você pode ou não retirar o papel. Não, eu disse, pegue a bala. Retire o papel. Eu disse, retira se quiser. Não, não foi isso que eu disse. Retire. Tá? Coloque a bala na boca, jogue o papel no lixo. As formas de representação de um algoritmo, através do pseudocódigo e através do diagrama de fluxo, ou de fluxogramas, né? Pseudocódigo, independe da programação, tem que ser fácil de interpretar e fácil de codificar. Tem que ser uma coisa meio termo, intermediário, entre a linguagem que eu falo e a linguagem de programação, Java, Python, C. E tem algumas regras para construir. Somente um verbo por frase. Imagine que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Usar frases curtas e simples. Ser objetivo e não ter duplo sentido, não ter sentido dúbio, que a gente chama. Tá? Aqui temos um exemplo. Calcular a média aritmética dos alunos. Então, digite a nota 1, digite a nota 2, ler nota 1, ler nota 2. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Saída, escrever a média do aluno é tanto. Aqui está o algoritmo. Receba a nota da prova 1. Receba a nota da prova 2. Isso se referindo a esse algoritmo aqui. Calcular a média aritmética dos alunos. Os alunos realizarão 4 provas. P1, P2, P3 e P4. Tá? E aí eu vou fazer então o meu algoritmo. Receba a nota 1. Receba a nota 2. Receba a nota 3. Receba a nota 4. Some todas as notas, divida o resultado por 4, mostre o resultado da divisão. Isso é um algoritmo, pessoal. Diagrama ou fluxograma. Bem, o fluxograma é uma forma padronizada para representar os passos lógicos de um determinado processamento. A gente usa uma sequência de símbolos com significados definidos. E a função desse fluxograma ou desse diagrama é facilitar o visual, vocês verem o processamento acontecendo, certo? Símbolo terminal, ele indica início ou fim de um processamento, ou seja, início do algoritmo. Processamento, esse retângulo aqui, processamento em geral, cálculo de 2 números, né? Esse aqui inclinadinho, indica a entrada de dados através do teclado. Exemplo, digite a nota da prova 1. E aqui, exibição, tá? Mostrar o resultado do cálculo. O algoritmo da bala, início. Pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Fim. Calcular a média dos alunos, início. Ler nota 1, ler nota 2, ler nota 3, ler nota 4. Calcular média igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. E mostrar a média. E fim de papo. Certo? Então, é isso aí, galera. Olha só que simples representar um algoritmo através de um fluxograma. Como é que a gente transforma um algoritmo
em uma linguagem que o computador entenda, já que o computador não fala português, né? Então ele tem que ser capaz de expressar tudo que o computador pode fazer e não pode ser ambígua. Programação em código absoluto ou binário. Eu vou usar apenas zeros e uns para programar. Isso era feito no ENIAC, né? Um dos primeiros computadores construídos. Outra forma, utilizar uma linguagem assembler, tá? Ou assembly. O assembler é um montador que faz a transformação em código binário, tá? O grande problema de se programar em assembler é que cada processador tem uma arquitetura diferente. Então, os comandos que funcionam em um determinado processador não funcionam em outro, tá? Então, o assembler é uma linguagem bem complexa de programar. E aí nós temos as linguagens de alto nível, que são as linguagens mais próximas às linguagens naturais. Português, português, inglês e por aí vai. São mais compreensíveis, elas não são ambíguas, ou seja, não tem duplo sentido, e o compilador transforma elas em código executável. Exemplo, o C, que é o que nós vamos trabalhar, Pascal, Java, ok? Um programa em si é um arquivo de texto contendo declarações e operações da linguagem. Isso é chamado de código-fonte. Então aqui a gente tem um exemplo de código-fonte em C. Certo? Esse código-fonte faz o que, gente? Ele simplesmente mostra na tela a frase Hello World. Para executar o programa, a gente precisa compilar e gerar um código binário ou executável. Tá? Isso pode ser feito através de um compilador. Como a gente utiliza uma IDE, a gente utiliza ali o CodeBlocks, o compilador já está incluso. Então eu só clico em um botão e ele faz a compilação do código para mim. Caso um programa não esteja de acordo com as regras da linguagem, erros de compilação irão acontecer. Ler e entender esses erros é muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um erro bem claro. Ó, eu esqueci de fechar a chave aqui. E aí ele me dá aqui, ó, o erro está na inFunctionMain, ou seja, está na função main, syntax error, né, no fim da entrada, ou seja, está faltando fechar a entrada aqui. Mas pode acontecer também erros de execução, que é o quê? Quando o programa se comporta diferente do que a gente estava esperando. Tá? Então, aí, esses erros de execução, pessoal, eles podem ser por erros de lógica, tá? Ou por erros de comando mesmo, tá? O erro de lógica é quando eu coloco uma instrução que não deveria estar lá, ou troco a ordem de uma instrução que deveria ser executada antes ou depois. Tá? Então, esses são os erros que podem acontecer. Erros de compilação e erros de execução, certo? A gente pode também, pessoal, utilizar o debug, né? O depurador, que é uma ferramenta que ajuda a encontrar os erros de execução. Por isso que o nome dela é debug, ela ajuda a encontrar os bugs do meu programa. Aqui eu tenho um exemplo mais complexo, ó, já mostrando para vocês o início, né, do nosso curso. Olha só, eu tenho duas variáveis inteiras, leio a primeira variável, né, faço a leitura dela, leio a segunda variável, faço a leitura, verifico se uma é maior que a outra. If, né, se essa variável, se x é maior que y, então x é maior. Se não, y é o maior. Tá? Então, bem simples mesmo. Eu vou gravar uma outra série de vídeos agora, com outros conceitos, abordando o if, abordando o for e o while, tá? Então vejo vocês daqui a pouquinho. Isso aqui é uma revisão, então, e um reforço para quem está com dificuldade, certo? Vejo vocês daqui a pouquinho. Até breve.